E vamos lá, desmascarando mais hereges da internet. Se inscreva e deixa seu like. Jesus não pode ser o Messias porque ele não cumpre nenhum dos requisitos básicos para isso. Tem certeza, nobre colega? Dos mais de 30 profecias só no livro de Salmos que se cumprem na pessoa e na obra de Jesus Cristo, eu vou citar apenas 10 em vários textos, não só no livro de Salmos, para refrescar um pouquinho sua memória. Número 1. Nascimento de uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14. Cumprimento de profecia. Mateus capítulo 1, versículo 22 ao 23, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 31. Profecia número 2, nascimento em Belém. Miqueias capítulo 5, versículo 2, ele nasceria em Belém. Em Mateus capítulo 2, versículo 1, ele nasce em Belém. Em Lucas capítulo 2, versículo 4 a 6, ele nasce em Belém. Terceiro, herdaria o trono de Davi. Segundo Samuel capítulo 7, versículos 12 a 13 e Isaías capítulo 9, versículo 7. Cumprimento de profecia, Lucas capítulo 1, versículos 32 a 33, Romanos capítulo 1, versículo 3. 4. Haveria um massacre de bebês e crianças em sua cidade natal. Jeremias capítulo 31, versículo 15. Cumprimento, Mateus capítulo 2, versículos 16 a 18. 5. Como menino passaria um tempo no Egito. Profecia está em Oséias capítulo 11, versículo 1. Cumprimento está em Mateus capítulo 2, versículos 14 a 15. Profecia de número 6. Ele seria precedido por um precursor. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Cumprimento. Mateus capítulo 11, versículo 10. 7. Um mensageiro prepararia seu caminho. Isaías capítulo 40, versículo 3. Cumprimento. Lucas capítulo 3, versículos 3 a 6. 8. Seria decretado Filho de Deus. Declarado Filho de Deus. Salmo de número 2, versículo 7. Cumprimento. Mateus capítulo 3, versículos 16 a 17. 9. Levaria luz à região da Galileia. Isaías capítulo 9, versículo 1 a 2. Cumprimento. Mateus capítulo 4, versículos 13 a 16. E 10. Proclamaria liberdade aos cativos. Isaías capítulo 6, versículos 1 e 2. Capítulo 61, versículos 1 e 2. Cumprimento. Lucas capítulo 4, versículos 18 a 19. Tá bom ou você deseja mais? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Jesus não carrega o sangue de Davi. Carrega sim. Vamos a 2 textos ainda. Romanos capítulo 1, versículos 2 a 4, lemos assim. O qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso próximo texto é Lucas capítulo 1, versículos 27 e 28, nós lemos assim. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Segundo, que o Messias teria que reconstruir o templo, e Jesus também não fez isso. Reconstruiu sim, não um templo feito por pedras, mas ele mesmo sendo o templo. Em João capítulo 2, versículo 19, Jesus diz: Destrua este templo, ele está falando dele mesmo, e em 3 dias eu reconstruirei. Ele foi crucificado e ao 3º dia ele ressuscita, reconstruindo a si mesmo como templo, porque na nova aliança o templo é Cristo. Ao qual Jesus não fez é resgatar e reunir o povo de Israel e também instaurar um reinado e reinar sobre essa nova nação israelita. Mateus capítulo 23, versículos 37 a seguir, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os meus profetas e mata os profetas que em ti forem enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha ajunta debaixo das suas asas os seus pintinhos. Lá no Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus veio para que era seus, mas os seus não lhe receberam. Aí vem Paulo e diz que Deus resgatou para si um povo, derrubou a parede de separação entre judeus e gentios e fez para si um só povo, uma só aliança. A mesma aliança que ele fez com Abraão está conosco, os gentios. Você precisa aprender um pouquinho as Escrituras, hein, meu amigo?
Por fim, Jesus nunca afirma ele ser o Messias, ele sempre diz coisas vagas. No Evangelho de João, capítulo 4, versículos 25 e 26, a mulher samaritana questiona Jesus sobre a vinda do Messias e ela diz: quando o Messias vier, Jesus olha para ela e diz: eu mesmo sou quem falo contigo. Eu vou deixar aqui para você o texto, para você verificar e não ficar somente nas minhas palavras e você ler, porque o que falta nesse pessoal é leitura. Eles não sabem ler, quanto mais interpretar um texto ou fazer uma hermenêutica ou uma exegese. Por isso eu recomendo para esse nosso querido colega esse livro aqui, Interpretação Bíblica, publicado pela editora Intersaberes. Aprenda a interpretar as escrituras, pelo amor de Deus, para mim não ter que ficar aqui suando, fazendo vídeos, explicando as escrituras para leigos. Comente aqui abaixo, compartilhe também esse vídeo com seus amigos.